Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, realmente, a aula de hoje é importante. Estou falando muito sério. A aula de segunda estava um pouco esvaziada, de hoje também é uma pena. A chuva não colabora, mas você que é de segunda, novamente veio hoje. Estou muito satisfeito com a sua presença. Tudo bem? Então, dica mesmo de brother, o assunto de hoje é importante. Todos os assuntos que a gente vai ver hoje. Tudo bem? Beleza? Então, vou começar falando logo sobre substituições testamentárias. Ok até aí? A gente conversou várias vezes ao longo do semestre que não existe direito de representação na sucessão testamentária. Vocês lembram disso? Lembram disso? Não errem isso na vida de vocês nunca, pelo amor de Deus. Tá? Não existe direito de representação na sucessão testamentária. Porém, eventualmente, o testador pode indicar, eu já vinha falando para vocês isso desde o começo do semestre, o testador pode indicar alguém para substituir uma pessoa beneficiada pelo testamento, seja um herdeiro testamentário, seja um legatário, que por qualquer motivo venha a faltar, ou seja, porque não pode ou porque não quer receber o benefício testamentário, renuncia à herança, renuncia ao legado, é excluído por indignidade, é pré-morto e assim por diante. Tudo bem? Então eu falei para vocês o quê? Que é possível que o testador indique um substituto que, na falta da pessoa indicada no testamento, vai receber no lugar dela. Tudo bem? Essa é a noção mais simples de substituição. Ok? Só que também existe outra modalidade de substituição, que é um pouco mais complexa, mas que a gente vai destrinchar hoje aqui com calma, que é uma situação na qual o testador indica uma pessoa que vai receber primeiro, que vai administrar o patrimônio hereditário, e na sequência, a gente vai ver quando esse patrimônio é transmitido para um segundo sucessor. Então você tem alguém que recebe primeiro, fica com o patrimônio hereditário durante um tempo, e na sequência indica para outro sucessor. Então nós temos duas modalidades distintas de sucessão, de substituição. Temos a substituição vulgar, também chamada de ordinária, essa em que uma das pessoas indicadas no testamento vem a faltar, outra é indicada para receber no lugar dela. Essa é mais simples, mais fácil. Vamos conversar em instantes. Mas também temos a substituição fideicomissária, também conhecido como fideicomisso. E vocês já ouviram falar de fideicomisso antes, lá em direito de família. Já falei para vocês lá em direito de família que era um assunto tão complexo que não caberia ali em direito de família, a gente deixaria para ver em sucessões. E agora vocês vão compreender por que mesmo no regime da comunhão universal, o que é o regime da comunhão universal, Ellen? O que é o regime da comunhão universal, Larissa? Os bens, todos os bens se comunicam. Quase todos os bens se comunicam, há exceções. Uma das exceções envolve os bens gravados de fideicomisso. A gente vai compreender por que os bens gravados de fideicomisso não entram na comunhão universal, ou seja, num regime que comunica quase tudo, esse é um dos poucos tudo que não entra no tudo. Tudo bem? A gente vai compreender isso. Mas é esse sistema em que o testador indica uma pessoa que vai receber primeiro e uma pessoa que vai receber em segundo lugar, ou seja, dois sucessores sucessivos. Vamos trabalhar isso em instantes. Tudo bem? Vamos falar da coisa mais simples agora, que é a substituição vulgar. Clima de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que me roubou minhas aulas. Tem uma aula a menos por causa da Copa, não tem problema, mas vamos ver aqui. Tite tinha 2 filhos, Neymar e Casemiro. Em 2018, Tite fez um testamento nomeando Daniel Alves como herdeiro de 20% do seu patrimônio. Ninguém entendeu o porquê Daniel Alves nesse meio, né? Daniel Alves tinha 2 filhos, Thiago Silva e Richarlison. Em 2021, Daniel Alves morreu. Em 2022, Tite morreu. Como se dará a partilha dos bens de Tite? E aí, quem pode me dizer? O patrimônio vai ser... E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Pessoal de segunda, sejam muito bem-vindas. Esse patrimônio vai ser dividido por quem? Neymar vai dividir patrimônio de Tite, sim ou não? Casemiro vai dividir patrimônio de Tite, sim ou não? Daniel Alves? Por que não? Pré-morto, beleza. E os filhos de Daniel Alves, Thiago Silva e Richarlison? Não tem direito de representação na sucessão testamentária. Perfeito. Não há direito de representação na sucessão testamentária. Já falamos isso inúmeras vezes. Se alguém errar, eu vou sentar e chorar. E a gente vai se ver de novo em 2023.2. Tudo bem? Mas, o testador pode prever, pode antever
que eventualmente haverá a falta de uma das pessoas chamadas a suceder por testamento, de um dos herdeiros testamentários ou legatários, porque essa pessoa não pode ou não quer receber o benefício testamentário, e aí pode indicar um substituto que vai receber no lugar dele. Tudo bem? O substituto vulgar, o substituto ordinário, recebe aquilo que o substituído receberia. Tudo bem até aí? E aqui eu não tenho graus, eu posso indicar quantos substitutos eu quiser. Como assim eu não tenho graus? Posso indicar quantos substitutos eu quiser. Eu nomeio Ellen para ser legatária da minha fazenda, mas estabeleço que na falta de Ellen, Larissa vai receber. E estabeleço que se nem Ellen nem Larissa quiserem, Iron vai receber. E estabeleço que se nem Ellen, nem Larissa, nem Iron puderem, Manuel vai receber. E estabeleço que se nem Ellen, Larissa, Iron, Manuel quiserem ou puderem, Vitória vai receber. E também estabeleço que se nem Ellen, Larissa, Iron, Manuel e Vitória quiserem, Carla vai receber. E posso estabelecer também que se nem Ellen, Larissa, Iron, Manuel, Vitória e Carla não puderem nem quiserem, Ivanara vai receber, assim até o infinito. Aqui eu não tenho limites para indicar o número de substitutos que vão receber na hipótese dos outros não quiserem ou puderem. Pode ser só pessoa, ou por exemplo, pode deixar para uma instituição, ou para um cachorro, um gato? Não, cachorro e gato não tem legitimação sucessória para receber atualmente. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, talvez o direito esteja tendendo a evoluir nesse caminho. Ainda hoje eu não posso, apenas posso beneficiar cachorros e gatos como beneficiados indiretos do testamento, ou seja, deixo meu patrimônio para Manuel com o encargo de ele cuidar do meu cachorro que eu tanto amo. Tudo bem? E se for, por exemplo, para uma instituição de caridade, algo assim, pode? Indicar o substituto? Claro. Também posso fazer, inclusive eu tenho um artigo publicado sobre isso, disposições testamentárias para a caridade. Lei. Tudo bem? Então, eu posso indicar o substituto. A substituição vulgar, que pode ser simples, conjunta ou recíproca. A simples é esse esquema que eu vim falando até agora, né? Se Manuel não puder, Carla recebe. Se Lavinha não puder, Mateus recebe. Ou seja, eu indico uma pessoa que vai receber tudo aquilo que o substituído... Quem é o substituído? Quem foi indicado em primeiro lugar e que não quis ou não pôde receber. Tudo bem? Eu indico uma pessoa para receber tudo aquilo que o substituído receberia. Fácil. Então, Anastácia. Vocês sabiam que Anastácia antigamente não era uma princesa da Disney? Eu sempre achei que fosse, mas na verdade não era. Você sabia disso? Acho que sim. Porque o filme não é da Disney, o Não. filme é da Fox. Sim. Só que aí ela se tornou a princesa da Disney. Por quê? A Disney comprou a Fox. É um dos meus filmes preferidos. Pois é. E na aula de responsabilidade civil de umas semanas atrás a gente estava falando de Rasputin, lembra de Rasputin? Pois é. Anastácia fez um testamento para Ariel, né? Deixando um legado, uma herança por meio de testamento para Ariel. E aí ela estabelece a cláusula de substituição simples, né? Que na falta de Ariel, a Aurora vai ser chamada. Aqui a gente sabe que vai receber ou uma ou outra. Por quê? Porque se Ariel quiser e puder receber, quem é que vai receber? Ariel. A Aurora não vai receber nada. Mas se Ariel não quiser ou não puder receber, quem é que vai receber? A Aurora. Então você tem ou o substituído, que aí não vai precisar ser substituído, ou o substituto que vai receber. Ou seja, você tem uma vocação hereditária alternativa, né? Porque é ou que foi indicado em primeiro lugar que vai receber, ou é o substituto que vai receber. Até aí, tudo bem? Essa indicação no mesmo instrumento, né? Eu posso indicar por testamentos distintos. Posso fazer um testamento em 2018 dizendo que eu nomeio Manuel para ser meu beneficiado na casa de praia. E aí em 2022 você pega uma doença, eu fico com medo de você morrer, aí eu falo, não, se Manuel não estiver vivo no momento que eu morrer, Daniel vai receber minha casa de praia. Nada impede que eu coloque... não necessariamente a substituição vai estar no mesmo testamento em que a indicação, a lei não exige isso. Tudo bem? O que acontece? A nomeação pode ser conjunta também. Como assim conjunta? Eu posso estabelecer 2 ou mais pessoas para receberem no lugar do substituído. Né? Eu tenho 2 ou mais pessoas que vão substituir a pessoa que não quis ou não pôde receber em primeiro lugar e que vão dividir entre si tudo aquilo que essa pessoa receberia. Ou seja, Ana faz um testamento em favor de Elsa, deixa um legado ou uma herança por meio de testamento para Elsa e estabelece que na falta de Elsa, Olaf e Sven vão ser chamados. Ou seja, aquilo que Elsa receberia vai ser partilhado entre Olaf e Sven. Tudo bem até aí? Perfeito? Oi. Essa partilha é de modo proporcional ou do tipo, vamos supor que Sven renuncia, Olaf recebe tudo? Bora lá. Isso tudo vai depender de quê? Do que o testador indicar. Do que o testador indicar. Então, no silêncio, nesse caso aqui,
eu entendo que vão dividir por igual aquilo que Elsa receberia. Embora nada impeça que Olaf receba 90%, Sven 10%, isso tudo vai estar previsto onde? No testamento. No silêncio a gente entende que aqui foi partilhado por igual. O que é diferente da substituição recíproca? Que é a substituição recíproca? Eu indico Stephanie para ser minha herdeira de 20% dos meus bens e indico Rebeca para ser herdeira de 10% dos meus bens. Tudo bem até aí? E estabeleço que, faltando Stephanie, Rebeca recebe, faltando Rebeca, Stephanie recebe. Ou seja, eu indico duas pessoas e digo, na falta de uma delas, a outra vai receber tudo aquilo que quem faltou receberia. Tudo bem? Simples até aí, né? Então, para vocês visualizarem essa situação da substituição recíproca, Mateus fez um testamento deixando 10% dos seus bens para sua amiga Madalena e outros 10% para o seu amigo Judas, estabelecendo substituição recíproca. O que é que isso significa? Que se Madalena faltar, Judas vai receber quanto se Madalena faltar? Se Madalena faltar, Judas vai receber quanto? Os 10 que já seriam dele, mas substituindo os 10 que seriam de Madalena. Perfeito. E se Judas faltar, Madalena vai receber quanto? A mesma coisa, os 10 que já seriam dela e os 10 que seriam do outro. Da substituição recíproca. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Pessoal, percebam que a lei fala assim. O testador pode estabelecer substituto caso o beneficiado em primeiro lugar não queira ou não possa receber a deixa testamentária. Tudo bem até aí? Aí vocês imaginam que eu faço o seguinte. Deixo meu apartamento em Luiz Eduardo Magalhães. Deixo meu apartamento em Leme para Vitória. E se Vitória não puder receber, se ela já tiver morrido no momento em que eu morrer, né, se ela já for morta, quem vai receber no lugar dela vai ser Lavínia. Tudo bem? Eu estabeleço. Se Vitória já estiver morta no momento em que eu morrer, o apartamento que vai receber vai ser Lavínia. Tudo bem até aí? Quando eu morro, Vitória está viva. Só que ela renunciou. Ela não aceitou o benefício testamentário que eu fiz. Ela não aceitou o legado. Que ela pode fazer. Ninguém é legatário contra a própria vontade. A pergunta é, eu estabeleci que Lavínia a substituiria caso ela tivesse morta. Só que ela estava viva e renunciou. A pergunta é, Lavínia vai substituí-la, sim ou não? Não. Sim. Quem acha que não? Só duas pessoas, vários disseram que não, só duas levantaram a mão. Quem acha que sim? A maioria acha que sim. De fato, a própria lei, sabe, no artigo 1947, na parte final do artigo 1947 fala assim, presume-se a substituição tanto para o caso de não querer ou não poder, ainda que o testador tenha se referido a apenas uma delas. Mas aí no caso ele estabelece uma condição para ela poder suceder e aí a lei diz que... Mas o que é que a lei está compreendendo? A lei tenta entender que o testador disse menos do que queria. Tudo bem? Essa é a disposição final do artigo 1947, que fala que se presume, tanto para falta por não querer, quanto por não poder, ainda que o testador tenha se referido a apenas uma dessas modalidades. Tudo bem até aí? Substituição simples, substituição ordinária é muito fácil, concorda comigo? Vamos conversar agora sobre fideicomisso. Fideicomisso que é coisa boa. Como eu mencionei para vocês, no fideicomisso nós temos dois sucessores sucessivos em direito das sucessões, que é pleno sucesso. Concorda, Lavínia? Tudo bem? O que acontece? Nós temos três sujeitos no fideicomisso. Nós temos um testador, que em se tratando de testamento sempre vai existir, né? Sempre precisa de um testador. Eu tenho o fiduciário, que recebe em primeiro lugar. E nós temos o fideicomissário, que recebe em segundo lugar. Quando o testador morre, o patrimônio hereditário, que pode ser uma herança ou um legado, tanto faz, é transmitido para o fiduciário, que vai receber em primeiro lugar. E depois
e a gente vai conversar isso em instantes, que pode ser ou até o fiduciário morrer, ou quando o fiduciário morrer, ou depois de um termo, ou depois de uma condição ser verificada, enfim. Depois de verificado esse termo, se foi a termo, ou verificada essa condição, se foi a condição, ou depois do fiduciário morrer, se foi vitalício. Depois, esse patrimônio aqui vai ser transmitido para o fideicomissário. Por isso que nós temos dois sucessores sucessivos. Temos o fiduciário, que é o primeiro sucessor, que vai receber a herança ou o legado e vai ficar com ela por algum tempo. E depois desse tempo, que repito, pode ser vitalício, pode ser a termo, pode ser a condição, depois desse tempo, esse patrimônio hereditário que até então estava na propriedade do fiduciário vai ser transmitido para o fideicomissário. Ou seja, ainda, digamos que seja um fideicomisso vitalício, até o fiduciário morrer. Quando o fiduciário morrer, esse patrimônio não vai para os herdeiros dele, não vai para os filhos dele, por exemplo, nem para o cônjuge deles. Vai para o fideicomissário. Tudo bem até aí? E no caso dele tiver acabado com o patrimônio? Ele não deveria acabar com o patrimônio, a gente vai conversar melhor sobre isso em instantes. Tudo bem? O que eu quero que vocês visualizem, e esse é o ponto importante, é o seguinte. Ivanária, você que participa lá do nosso curso de fatos jurídicos, e Matheus também, estou criando altas expectativas com vocês para essa resposta. O que é um negócio jurídico fiduciário? Matheus? Fiducia vem de garantia. Vem de confiança. Confiança. Fides, fé, confiança. O que é um negócio jurídico fiduciário? Baseado na confiança. Baseado na Daniele, você é brilhante, fez uma dedução, mas eu quero... E você não está errada. Baseado na palavra. Você não está errada, mas eu quero aprofundamento para você que fez o curso, Ivanária. Eu posso ser errada, mas não seria tipo aquele que você dá uma garantia? Mais ou menos. Você está pensando na alienação fiduciária em garantia, que é outro exemplo de negócio jurídico fiduciário. O que é um negócio jurídico fiduciário? É um negócio jurídico em que é praticado um ato, não com a finalidade própria do ato, não com a finalidade econômica típica do ato, mas com a finalidade distinta. Mas não com a finalidade distinta para fraudar, para simular, mas porque a lei permite que seja feita esse ato jurídico com a finalidade que não é sua finalidade típica, mas que é uma finalidade econômica importante. Está confuso para vocês, mas eu vou explicar isso da forma mais simples possível. Alienação fiduciária em garantia. Rebeca quer comprar um carro, mas não tem dinheiro. O que é que ela faz? Financia. Perfeito. Ela chega na concessionária, aí hoje em dia está caríssimo, né? Ela quer comprar um Creta. O Creta está 115 mil. Você tem 115 mil disponível, Rebeca? Beleza, perfeito. Ela vai fazer o quê? Ela vai chegar no banco e vai pedir o quê? Financie o meu carro. Tudo bem? O que é que vai acontecer? Ela vai pegar o dinheiro do empréstimo e vai dar para concessionário. Concordam comigo? Mas o banco quer alguma coisa. O que é que o banco quer? Receber o dinheiro de volta. E não basta só querer receber o dinheiro de volta, porque não basta a simpatia de Rebeca. O banco vai exigir o quê? Uma garantia de que vai receber o pagamento de volta do empréstimo com juros acrescidos. Tudo bem até aí? Nesse contexto é que se faz a alienação fiduciária em garantia. Ou seja, quem se torna proprietário do carro num primeiro momento não é a compradora Rebeca, é quem? O banco. O banco quer ser proprietário do carro? O banco quer pegar aquele carro para dirigir, para o gerente dar uma volta, para ficar enfeitando a agência? O banco quer aquele carro? O banco nem fica com a posse direta do carro. Quem é que fica com a posse direta do carro? Rebeca, compradora. Tudo bem? Então por que eu transmito a propriedade do carro para o banco? Se o banco não quer dirigir o carro, o banco não quer enfeitar o carro. É uma garantia de que ele vai receber. O banco se torna proprietário do carro como uma garantia de que aquele empréstimo vai ser pago. Tudo bem até aí? O que eu quero que vocês visualizem é, eu tenho uma alienação fiduciária, eu tenho uma transmissão da propriedade do banco, da concessionária, que era a proprietária, né, a vendedora, para o banco, não com a finalidade típica da alienação. Qual é a finalidade típica da alienação? O sujeito se tornar proprietário. O banco quer ser proprietário, mas o banco se torna proprietário. Mas não porque ele quer ser proprietário. O que é que ele quer? Garantia de que vai receber a devolução do pagamento. Tudo bem? Por que é que eu estou falando isso? Negócio jurídico fiduciário. Você tem um ato. Que ato é esse? A disposição da propriedade, a transmissão da propriedade da concessionária para o banco,
mas não com a finalidade típica do ato de alienação. O banco não quer ser proprietário. Você tem outra finalidade. Qual é a finalidade da alienação fiduciária em garantia? Qual é a finalidade da alienação fiduciária em garantia? O nome já diz, garantir a dívida. Então é isso que eu quero que vocês visualizem. A alienação fiduciária em garantia é um negócio jurídico fiduciário, porque você tem a transmissão da propriedade para alguém que não quer ser proprietário, quer ser o quê? Um credor satisfeito e que para isso, para se satisfazer, precisa de uma garantia. Tudo bem até aí? O fideicomisso é outro exemplo de negócio jurídico fiduciário. Por quê? Porque o testador designa o fiduciário como seu sucessor, não com a finalidade do fiduciário ser sucessor definitivo. Enquanto o fideicomissário não pode. Perfeito. A finalidade verdadeira de um fiduciário se tornar sucessor em primeiro lugar é administrar aquele patrimônio, entre aspas, esperando a hora certa de passar aquele patrimônio administrado para o fideicomissário. Você tem um sujeito aí que o testador quer que seja o beneficiado definitivo, que fique em definitivo com a propriedade dos bens hereditários, o fideicomissário. Mas você tem um passo antes, que é transmitir a propriedade do legado ou da herança para o fiduciário, não para que o fiduciário se torne sucessor em definitivo. Não é a finalidade de se tornar sucessor em definitivo. É ficar com aquele patrimônio de forma temporária, tanto é que o fiduciário tem uma propriedade resolúvel. O que é uma propriedade resolúvel? Uma propriedade que está sujeita a se resolver. Não necessariamente vai se resolver, vai se extinguir, mas que tende a se extinguir. E aí, quando ela se extinguir, vai ser transmitida, aí sim, para a finalidade definitiva que o testador tinha, que era beneficiar o fideicomissário. Tudo bem até aí? É claro que pode haver percalços nesse caminho. Então, por exemplo, o fideicomissário pode morrer antes do fiduciário. Ou seja, o segundo sucessor pode morrer antes do primeiro. E aí o que a lei diz? Vai caducar o fideicomisso, a propriedade vai ficar em definitivo com o fiduciário. Tanto é que eu falei, a propriedade do fiduciário era o quê? Resolúvel. Era resolúvel. Ser resolúvel não significa dizer que vai se resolver, que pode se resolver. Se o fideicomisso caduca porque o fideicomissário morre antes, a propriedade do fiduciário deixa de ser resolúvel, passa a ser plena, definitiva, não mais sujeita a se extinguir. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Beleza? Então a finalidade do fideicomisso é que o fiduciário administre o patrimônio hereditário até chegar o momento de transmitir esse patrimônio para o fideicomissário. Aí Daniele perguntou assim, e se ele esvaziar todo o patrimônio? Se ele vender todo o patrimônio? E aí Londe e Matheus, que são atualmente meus estudantes de direito das coisas, né, direitos reais, vão se lembrar, propriedade resolúvel é o que? É propriedade. O proprietário de uma propriedade resolúvel pode dispor dela, sim ou não? Pode dispor dela, sim ou não? Londe disse que não, Matheus disse que sim. E aí? Se matem aí. Hã? O que é que acontece? Proprietário, titular, dono de uma propriedade resolúvel, é dono ou não é? Sim ou não? Sim. Pode dispor desse patrimônio, sim ou não? É poder inerente ao domínio, dispor, é poder que o proprietário tem, proprietário de propriedade resolúvel, pode dispor. Só que ninguém pode dispor de mais do que tem. Regra básica de direito das coisas, ninguém pode dispor de mais do que tem. O que é que esse cara tem? O que é que esse cara tem? Bora lá, o que é que o titular de uma propriedade resolúvel tem? Uma propriedade resolúvel. Porra! Então ele pode dispor do patrimônio, só que ele está dispondo do quê? De uma propriedade resolúvel. Quem adquire esse patrimônio sabe que trata-se de uma propriedade que está sujeita a se resolver. Ah, e tem algum maluco que faria isso? É possível. O sujeito pode apostar. Inclusive, isso é refletido no preço do imóvel. Por quê? Porque o sujeito não está comprando um imóvel cuja propriedade é plena. Está comprando um imóvel cuja propriedade é
resolúvel. Então ele não vai pagar o mesmo preço que pagaria por uma propriedade plena. E aí se esse sujeito compra esse imóvel gravado com fideicomisso, e por exemplo, o fideicomisso vitalício e o fiduciário morre, o que é que vai acontecer? É dele. O sujeito que comprou, o fiduciário morreu. O fiduciário vendedor morreu. O comprador adquiriu uma propriedade resolúvel. A partir do momento em que o fiduciário morre, a propriedade do comprador se resolve. Ele comprou sabendo que era uma propriedade resolúvel. Tudo bem? Beleza? E, inclusive, e aí, claro, isso aqui eu estou falando de imóveis que você tem lá o registro bonitinho dizendo que o bem está gravado com fideicomisso. É claro que pode ter dinheiro no banco, pode ter bens móveis que não estão sujeitos a registro, tudo bem. Até você pode colocar registrado no cartório de títulos e documentos, mas isso é outra história. Mas aí qual é o problema? Só para finalizar o raciocínio, e acho que Ivanara queria perguntar alguma coisa também. Qual é o problema todo? É por isso que a própria lei diz o quê? Que o fiduciário é obrigado a inventariar os bens que ele recebeu a título de fideicomisso e, se for exigido, ele tem que prestar caução. Caução como garantia de que na hora de restituir o que ele recebeu, tudo vai ser restituído. Tudo bem? Ou seja, e além disso, por ser um negócio fiduciário, fidúcia vem de quê? Confiança. O testador tem uma confiança de que o fiduciário bem administrará aquele patrimônio até transmiti-lo para o fideicomissário. A lógica é essa. Tudo bem? Ivanari. É que eu não consigo ver uma lógica prática nisso. Porque, por exemplo, em caso do fideicomissário ser menor, os pais dele administrariam os bens. Então, tipo, a não ser que o fideicomissário seria alguém que fosse impedido de receber o testamento. Bora lá. Não, bora lá. Duas coisas. Uma a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre isso agora. O fideicomissário, isso é inovação do Código de 2002. Tá? Na mudança do Código 16 de 2002, se debateu se era para se extinguir ou não o fideicomisso. Uma pena que não extinguiram, porque a gente está tendo essa aula aqui em vez de estar falando de coisa boa. Mas permanece no sistema, embora pouquíssimo usado. Já era pouco usado antes, se tornou ainda menos usado, porque o Código de 2002 estabeleceu, o que não havia no Código 16, que só é possível indicar para ser fideicomissário. Quem é fideicomissário, Manuel? Quem é fideicomissário? Quem vai receber em segundo lugar, né, o segundo sucessor. Só pode ser indicado para ser fideicomissário quem no momento da abertura da sucessão ainda não está concebido. Ou seja, filhos futuros. Só é meu que nunca nasceu, eu vou deixar ela pra ir. Sim. E aí eu faço um testamento dizendo, eu tenho 2 filhos, Manuel e Airo. Aí eu faço um testamento dizendo, nomeio Rebeca para ser fiduciária, ficar com patrimônio e entregar esse patrimônio para o filho de Iron quando Iron tiver um filho. Não pode deixar a Aira, não? Tudo bem? Nada impede que eu deixe Iron como fiduciário também. Eu posso escolher quem eu quiser. Eu confio mais em Rebeca do que em Iron. A cara de marginal dele. Brincadeira. Mas é isso, tudo bem? Eu posso indicar quem eu quiser para ser fiduciário, mas eu tenho que indicar para ser fideicomissário quem ainda não está concebido. E aí qual é o problema? É que não está concebido no momento da abertura da sucessão, não no momento do testamento. Aí pode acontecer o que nesse meio tempo entre o testamento e a abertura da sucessão? Antes de eu morrer, aí eu não teve um filho. A pessoa indicada para ser fideicomissário, que não existia no momento em que eu fiz o testamento, no momento em que eu morri já existia. Aí eu não teve uma filha, Carla. Tudo bem até aí? Consegue visualizar? Aí o que é que a lei diz? Se a pessoa é indicada para ser fideicomissária, já tiver sido concebida no momento da abertura da sucessão, não vai haver propriamente fideicomisso. O que vai haver é que Carla, indicada para ser fideicomissária, vai se tornar proprietária, só que não qualquer proprietária, uma nua proprietária. E Rebeca, indicada para ser fiduciária, não vai ser fiduciária, vai ser usufrutuária. Isso é a lei que impõe. A própria lei determina isso. Que eu só posso indicar para ser fideicomissário quem ainda não está concebido no momento da abertura da sucessão.
Se no momento da abertura da sucessão essa pessoa já tiver sido concebida, ou já tiver nascido, não vai haver fideicomisso propriamente dito, apesar disso estar regulamentado junto com o fideicomisso. O que vai haver é usufruto. Quem seria fiduciário, que seria proprietário daquele patrimônio hereditário, não vai ser proprietário, vai ser usufrutuário do patrimônio hereditário, porque o usufrutuário pode, entre outras coisas, administrar aquele patrimônio, e aí, ou quando ela morrer, ou vindo o termo, ou vindo a condição, aquele patrimônio que ela era usufrutuária, o usufruto vai se extinguir e a propriedade vai se consolidar, todos os poderes da propriedade vão se consolidar em quem seria, né, a fideicomissária, que vai se tornar proprietária plena. Tudo bem? Eu estou falando isso para vocês, a possibilidade de vocês lidarem na vida prática com fideicomisso significativamente reduzida. Mas eu já vi cair em prova de concurso, prova oral, inclusive. Professor, no caso segue as mesmas condições, termo, etc. do testamento, ainda que não se opere pelo fideicomisso. No caso que você falou do usufruto. Ah, sim, claro. Vai ser um usufruto condicionado, né, àquele evento determinado, que pode ser a morte do fiduciário, que no caso aqui seria a morte do usufrutuário, um termo indicado pelo testador. Então, por exemplo, Rebeca vai administrar aquele patrimônio por 20 anos. Um termo, né? Tem um prazo. Ao final daqueles 20 anos, ela está viva ainda. O que vai acontecer com aquele patrimônio? Vai ser transmitido para o fideicomissário. E aí a questão da imposição também? São duas sucessões. São duas sucessões. Ao contrário da substituição vulgar, que eu tenho uma única sucessão, na substituição vulgar eu tenho uma única sucessão. Na substituição fideicomissária eu tenho duas sucessões. Então isso aí não vai se usar bem. Pagar duas vezes. É raro. Poderia ser usado para burlar aquele negócio de 2 anos, para poder burlar. Perfeitamente. Perfeitamente. Não é para burlar. Não é para burlar. É para dar uma maior operabilidade àquela situação. Tudo bem? E outra coisa. O que eu falo? Entre as disposições testamentárias proibidas, tem lá a proibição. Não posso nomear herdeiro a termo. Posso nomear herdeiro a condição, não posso nomear herdeiro a termo, vírgula, salvo nas disposições fideicomissárias. Fideicomisso pode ser sujeito a termo. Rebeca vai ser fiduciária por 20 anos, daqui a 20 anos os filhos de Manuel vão receber aquele patrimônio que está com a Rebeca. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos ver aqui. Lula tem 3 filhos. Jair, Simone e Ciro. Preocupado com as qualidades individuais de Jair e Ciro, ou seja, com fundado temor, Lula fez um testamento deixando toda a sua parte disponível para Simone. Contudo, Lula estabeleceu que, quando o primeiro filho que Jair tiver alcançar a maioridade, ele terá direito a metade da sua parte disponível. E que, quando Simone morrer, a outra metade da parte disponível competirá ao primeiro filho que Ciro tiver. Considerando que Lula morreu deixando 6 milhões de reais, ainda sem netos, como vai se dar essa sucessão? Sem netos? Pergunta, Jair vai receber alguma coisa? A parte necessária. Muito bem, a legítima. Perfeito, eu vi um nãozinho aí, viu? Nunca se esqueçam da legítima dos herdeiros necessários. Jair recebe a legítima dele, Simone recebe a legítima dela, Ciro recebe a legítima dele. Tudo bem até aí? Agora, com a parte disponível, foi estabelecido o quê? Que a priori ia para Simone. Um fideicomisso, uma substituição fideicomissária. Quem é fiduciário nessa substituição fideicomissária? Simone. Simone, fiduciário, perfeito? Ou seja, vai ficar com aquele patrimônio durante algum tempo. Que tempo é esse? Eu tenho uma condição, né, que é o primeiro filho que Jair tiver alcançar a maioridade. Por que uma condição? Porque eu não sei se Jair vai ter filho, eu não sei se Jair, tendo um filho, ele vai alcançar a maioridade. São 2 condições, Né? Ou seja, eu tenho uma condição. O filho de Jair alcançar a maioridade.
evento futuro e incerto. Não tenho certeza de que isso vai acontecer. Tudo bem? E, do outro lado, né, a outra parte, o outro fideicomisso, porque aqui eu tenho duas substituições fideicomissárias. Né? No outro fideicomisso é um fideicomisso vitalício. Por que um fideicomisso vitalício? Porque Simone vai ser fiduciária enquanto ela for viva. E aí, quando ela morrer, aquele patrimônio do qual ela é fiduciária não vai para os herdeiros dela, vai para quem? Para o primeiro filho que Ciro tiver. Tudo bem? Se o primeiro filho já foi capaz de ser incapaz, ou se tornar incapaz, chegar ao poder. Mas ser incapaz incapaz civilmente não impede do sujeito de ser sucessor. Não impede do sujeito de ser sucessor. Não impede. Professor, Oi. se Ciro não tiver filho, esse dinheiro vai para onde? Para os herdeiros legítimos de Simone ou volta para o patrimônio? Os herdeiros dela. Vai. Bora lá. Houve a caducidade também do fideicomisso, porque naquele momento não havia fideicomissário, vai para os herdeiros dela. Tudo bem? Então, sujeito a morte, termo ou condição. Isso daqui é muito importante. Ao contrário da substituição vulgar, eu tenho um limite que eu só posso indicar 1 grau de fideicomisso. São nulos fideicomissos de 2º grau. Isso daqui impede que eu nomeie Ellen para ser fiduciária. Quando Ellen morrer, que Larissa receba. Quando Larissa morrer, que Renata receba. Quando Renata morrer, que Mateus receba, e assim por diante. Tudo bem? Só posso estabelecer fideicomisso de 1º grau, ou seja, apenas 2 sucessores sucessivos, não mais 3, 4, 5 em diante. Isso daqui deriva de um princípio geral do direito das sucessões no Ocidente, que é o princípio da proibição das perpetuidades. O que é a proibição das perpetuidades? O morto, o testador, ele tem uma amplíssima liberdade para interferir no destino do patrimônio dele, mas não para sempre. Percebam o tamanho do poder que esse sujeito vai ter. Ele pode indicar designo Ellen para ser fiduciária, vitalícia, e quando morrer, que transmita para a filha de Renato. Aí imagina que Ellen vive 100 anos. Vai viver mais 70 e tantos. Você tem quantos? Vai viver mais 74 anos depois que a sucessão se abriu. Ou seja, eu vou designar o destino de um patrimônio. O que é que vai acontecer com esse patrimônio 74 anos depois de eu morrer? É muito tempo que o testador tem de poder interferir no destino do patrimônio. Ponto e vírgula, mas não para sempre. O poder dele, 1 hora se extingue. No caso, a Ellen como fiduciária, ela pode renunciar ou ela pode dizer 74 anos, não, eu fico até os 20 e depois dos 21 eu passo para frente. Tudo bem. Ela pode fazer isso? Bora lá, se ela aceitou, ela aceitou. Mas ela pode extinguir, antecipadamente transmitir para o fideicomissário e tudo mais. Só lembrando que, se não tiver fideicomissário, isso vai ter um grande problema. Por quê? Porque uma vez que aceitou, a aceitação é irrenunciável. Tudo bem até aí? A aceitação é irrenunciável. Se ela aceitou, ela aceitou. O que ela pode fazer é extinguir com antecipação o fideicomisso, transmitido logo para o fideicomissário. Uma pergunta, isso aí não seria tipo desrespeitar a vontade do testador? E segunda coisa, a partir do momento que o testador ele tipo determina essas condições e atribui essas responsabilidades a outras pessoas, ele não está tipo interferindo na autonomia privada dela? Porque tipo, depende da questão de desrespeitar o testador, da vontade do testador. Por quê? Porque isso tudo vai ser muito no caso concreto que a gente pode falar se há um desrespeito ou não. Porque, por exemplo, você está administrando, mas a pessoa que foi indicada para ser fideicomissária já nasceu, já é formada, você não tem mais interesse, você já está velha, aquilo ali está mais te desgastando do que te está trazendo proveito. Então, respeitando a finalidade do fideicomisso, ainda que seja por um tempo inferior ao que foi estabelecido como termo, não vejo qualquer problema. O problema seria
você entregar o patrimônio, o sujeito ainda é absolutamente incapaz, aí em vez de você administrar, quem vai administrar são os pais da criatura, que se você for indicada como fiduciária e não os pais dela, algum problema deve ter. Então, no primeiro caso, eu acredito que não haveria frustração da vontade do testador, no segundo, sim. Então, é impossível dizer com antecedência se haveria um problema ou não, tudo dependeria do que? Da situação concreta. Se for, você falou que é só para a pessoa que não nasceu ainda, né? Não existe. E se esse fiduciário quiser renunciar antes da pessoa nascer? A frustração do fideicomisso. Vai fazer o quê com... E é por isso que o testador pode indicar o quê? Pode indicar um substituto caso o fiduciário renuncie. E pode indicar também um substituto para caso o fideicomissário renuncie. E aí, quando você tem a mistura da substituição vulgar com a substituição fideicomissária, você tem uma substituição chamada de compendiosa. Com o quê? Compendiosa. De compêndio. Mas eu ainda não entendi o que acontece com os bens nesse caso. Volta para ser distribuído nessa A princípio, sim. A princípio, sim. Não, essa é exatamente a pergunta, se caso caduca o fideicomisso nesse sentido de um fideicomissário, a condição não ser... Eu vou contar uma história para vocês. O código fala mais ou menos assim. Se o fiduciário renunciar, passa para o fideicomissário o poder de aceitar. Qual é o problema? Qual é o problema? Não existe ainda, em tese. Em tese. Por quê? Porque o código de 2002 é uma grande merda. Não sei se vocês já chegaram a ler o artigo a respeito disso, foi postado há 2 semanas atrás. O fracasso da constitucionalização, já leram? Muito bom esse artigo, quem escreveu sabe muito. Mas o código de 2002, a parte de direito das sucessões, é resumidamente cópia e cola do código 16. Aí houve o acréscimo desse dispositivo dizendo que o fideicomissário só pode ser quem ainda não foi concebido, mas não houve a adaptação necessária. O pessoal não percebeu que se a pessoa ainda não concebida, não faz sentido nenhum transmitir para essa pessoa ainda não existente o poder de aceitar caso o fiduciário renuncie. Não percebeu, teve preguiça de investida. Não, foi uma grande merda. Eu teria vergonha, eu falei isso na defesa da minha tese de doutorado, eu teria vergonha de apresentar isso como projeto de Código Civil. Teria vergonha mesmo. A gente sabe. Acho que falta vergonha para ainda quem defende isso. Pode falar. No caso desse fideicomisso aí for uma empresa, enquanto ele for vivo, enquanto o fiduciário for vivo e titular do patrimônio hereditário, é dele, ele é proprietário. Enquanto o fiduciário, enquanto o fideicomisso está acontecendo e o fiduciário está lá titulado do patrimônio hereditário, enquanto ele é o primeiro sucessor, ele é proprietário, ponto. Então, e proprietário tem poder de usar, tem poder de fruir. Todos os lucros, dividendos e tal da empresa durante esse período vão ser dele. Por quê? Porque proprietário é ele que pode fruir. Agora, esse patrimônio ele vai transmitir para o fideicomissário uma vez extinto o fideicomisso. Tudo bem? Compendiosa, né? Acabei de falar, o testador indica um substituto vulgar para caso falte o fiduciário ou o fideicomissário. Deixo 20% do meu patrimônio para a Ivete. Quando a Ivete morrer, esses 20% devem ser transmitidos para o filho de Bel. Então, o quê? Ivete é fiduciário, os filhos de Bel são fideicomissários. Caso Ivete já estiver morta quando ele falecer, ou caso ela renuncie, o lugar dela deverá ser ocupado por Durval. Durval é substituto vulgar da fiduciária. Tem o que aqui? Substituição compendiosa. Tudo bem?